Glória a Jesus. Nós estamos passando ao ministério da palavra. É muito importante que eu e você tenhamos sempre a perspectiva correta. Mais do que um momento de instrução, mais do que uma palestra, mais do que um discurso, nós estamos num ambiente da manifestação do sobrenatural. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que Deus exaltou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Quando eu e você recebemos a palavra de Deus, estamos nos expondo a mais do que informação. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Você lê no livro dos Salmos, Deus se referindo àquela geração que sai do Egito, enviou a sua palavra e o sarou. Eu quero declarar que esse tempo em que você está exposto à ação da palavra de Deus será um tempo de cura na alma, no corpo, e que a palavra de Deus fará diferença na sua vida em nome de Jesus. Você recebe isso? Então abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 6. Eu vou ler um texto um pouquinho mais longo do que o habitual, quando se trata de um texto inicial. E a gente precisa lê-lo todo para conseguir entender a conexão, o quadro maior. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 6. O texto sagrado diz assim: ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Verso 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Se você puder, repita comigo: redenção. Verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vou pedir para você repetir uma segunda palavra, isso só tem efeito didático. Diga comigo: purificação. Verso 15. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Pai, nós declaramos nossa confiança e dependência na ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade. Declaramos que não só esse ambiente, mas o coração e mente de cada um
daqueles, ó Deus, que estão sendo expostos à ação da Tua palavra, seja nesse ambiente de culto, seja por meio dessa transmissão online, ou mesmo, ó Deus, por meio de uma palavra gravada. Nós declaramos agora, na autoridade do nome de Jesus, que mentes e corações são um palco para a ação poderosa do Teu Espírito Santo, gerando compreensão, gerando fé, conduzindo-os a um lugar de correspondência, e declaramos em nome de Jesus que a palavra liberada cumprirá o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, lemos um texto um pouquinho maior, principalmente quando falamos de um texto inicial, porque não dá para você simplesmente picar. Aliás, já foi difícil determinar onde começar e onde terminar essa leitura, porque o assunto ele vem sendo preparado antes, ele se desenvolve ainda depois. Mas a partir do verso 6, nós entendemos o trabalho dos sacerdotes no tabernáculo. Como também entendemos a função que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha, de entrar no Santo dos Santos, no dia da expiação. O texto diz, não sem sangue. Quando ele fala de como o sumo sacerdote, durante a lei de Moisés, cumpria esse rito anual do dia da expiação, ele enfatiza não sem sangue. E toda a conversa, a partir de então, ela vai abordando a ação do sangue. Então ele fala sobre como o Espírito nos dá a entender algo, ele fala desses ritos cerimoniais da lei como uma parábola para a época presente, e depois, então logo termina o capítulo 9 e começa o 10, nós lemos no verso 1, que a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. Então simbolicamente, tipologicamente, há uma mensagem sendo projetada. Ela é chamada pelo autor de Hebreus de uma parábola para a nossa época. Ele enfatiza que o Espírito Santo está nos dando a entender uma mensagem por meio dessas figuras. Então quando se entrava, por exemplo, no santuário, passava-se a porta, entrava-se no átrio, no pátio, no quintal da casa, vamos dizer assim. Do lado de fora ficava o altar do holocausto, ficava o lavatório, mas depois havia a tenda da revelação. Essa tenda era dividida em dois ambientes por meio de um véu. Depois do véu, só o sumo sacerdote, não os sacerdotes, entrava uma única vez por ano, e a Bíblia diz não sem sangue. Toda a figura está relacionada com o sangue do sacrifício, que era feito anualmente no dia da expiação, mas ele também usa ilustrações como, enquanto a primeira tenda, o lugar santo, permanece, a segunda não está sendo utilizada. Ele usa isso como uma figura da primeira e antiga aliança que Deus fez por meio de Moisés, que antecedeu e nos preparou para a nova aliança firmada por meio de Jesus. Mas à medida em que desenvolve a ideia, ele fala que Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados. Ou seja, a lei não é imagem exata das coisas, sombra de bens vindouros. Tudo depende da perspectiva. Quando você olha para o Antigo Testamento, ela está sinalizando eventos futuros. Quando você olha a partir da nova aliança, que Cristo já veio e cumpriu isso, ele chama de bens realizados. Então são vindouros quando se enxerga a partir da antiga aliança. São já realizados quando se enxerga a partir da nova. E aqui há uma grande ênfase na obra do sangue de Cristo. Nós lemos no verso 12 que pelo seu próprio sangue, Cristo obteve uma eterna redenção. E eu pedi que você afirmasse redenção, porque eu quero falar hoje sobre os benefícios do sangue de Cristo. E o primeiro deles, sinalizado nesse texto na ordem, é a redenção. Mas na sequência, no verso 13, ele fala da purificação. E esse será o segundo aspecto ou benefício do sangue de Cristo que nós vamos observar. Então, chegamos finalmente no verso 15, onde ele vai falar de uma nova aliança. E toda a ênfase de aliança é que nenhuma aliança é estabelecida sem sangue. Portanto, um dos benefícios do sangue de Cristo derramado por nós era não apenas determinar nossa redenção, nossa purificação ou santificação, mas firmar conosco uma aliança. Aliança significa pacto, compromisso, e nós precisamos entender todas essas perspectivas, esses diferentes aspectos dos benefícios do sangue de Jesus. Há vários textos que falam não só daquilo que o sangue já fez por nós, mas daquilo que ele continua fazendo agora. Por isso, é importante que eu e você
possamos entender o que a Bíblia ensina, não apenas para ter clareza doutrinária, mas para termos uma fé firme, fundamentada na palavra, e isso, tanto a compreensão como a fé que provém dela, vai impactar a forma como eu e você relacionamos com Deus. Então eu quero destacar esses 3 elementos: redenção, purificação e aliança. Eu quero destacar também o que cada um deles requer e o que eles produzem na minha e na sua vida. Então nós vamos destacar aqui, e depois vou explicar, que redenção requer de mim e de você apropriação, mas garante proteção. Nós vamos destacar também, falando de purificação, que isso requer de mim e de você arrependimento e sujeição, mas o que produz, remove a condenação. E por fim, quando falamos de aliança, nós vamos ver que esse aspecto requer compromisso, mas garante acesso e intimidade. Então, falando uma coisa de cada vez, vamos começar por redenção. Vimos nos versos 11 e 12 do capítulo 9 de Hebreus a seguinte afirmação: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. A palavra redenção, ela muitas vezes não é devidamente compreendida. Pouco tempo atrás falamos aqui a respeito do dízimo como um ato profético que celebra a redenção, e tentamos trazer uma aula sobre o que é redenção. E eu não quero repetir todas essas coisas, mas a definição bíblica de redenção é o resgate de uma propriedade. Basicamente, na lei de Moisés, ela era uma transação comercial. Quando Efésios capítulo 1 verso 7 diz nele está falando em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, ela pega a figura dessa transação comercial e faz uma aplicação espiritual. Porque quando falamos de redenção, nós precisamos entender que o que está por trás é um ato de compra. Em Atos no capítulo 20, no verso 28, o apóstolo Paulo se reúne com os presbíteros de Éfeso em Mileto e diz para eles o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Está falando aos pastores, diz: vocês vão pastorear a igreja de Deus. Por que ele chama de Deus? Ele diz: porque Deus a comprou com o seu próprio sangue. A ênfase quando se fala da obra de Cristo, e em especial do sangue, ela aponta para um ato de compra. Apocalipse capítulo 5 verso 9: e cantavam um cântico novo dizendo: digno és de abrir o livro com seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. O sangue é apresentado como a moeda de pagamento na aquisição da propriedade. Aliás, em 1 de Pedro, no capítulo 1, de 18 a 20, ele diz isso: não foi com prata ou ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito, conhecido na verdade antes da fundação do mundo, mas agora manifesto por amor de nós. Na verdade, nós vamos entender, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que o sangue é mencionado na Bíblia como sendo a vida. A Bíblia diz: a vida está no sangue. Então, obviamente, quando se fala, do sangue de Cristo, estamos falando da entrega da vida, do sacrifício de si mesmo. Só que a Bíblia diz que assim como o sumo sacerdote, quando entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para levar o sangue do sacrifício da expiação, ele não podia entrar sem sangue. A Bíblia diz que Cristo entra, mas entra com o seu próprio sangue, com o sangue do seu sacrifício. E foi esse sangue que garantiu a aquisição da minha e da sua vida. É por isso que nós somos chamados de propriedade exclusiva de Deus. E a ideia de pertencimento a Deus, ela precisa conduzir uma compreensão no meu e no seu coração. Essa mesma ideia da morte, do sacrifício de Cristo, que vai falar da remissão de pecados, que vai falar da redenção, como nós estamos falando, ela também aponta para uma vitória de Cristo sobre Satanás. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas. Porque é que ele vem com o corpo, carne e sangue. Para que, indicativo de propósito, para que por sua morte
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. No sacrifício de si, Cristo não está apenas oferecendo perdão para mim e para você, não está apenas nos comprando para Deus, mas nesse ato de compra. A Bíblia diz em Colossenses 2 que na cruz Cristo despojou os principados e potestades, triunfando deles na cruz. A morte de Cristo significa vitória sobre Satanás e todo o reino das trevas. Pastor, e por que nós precisamos saber disso? Porque devemos nos apropriar disso. Apocalipse 12 é um texto que fala a respeito de Satanás. E chega no verso 11 e diz assim: eles o venceram. Ele está falando dos santos, mas o venceram está falando de Satanás. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Diga comigo, por causa do sangue do Cordeiro. O texto diz: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Então os santos não venceram o diabo por si mesmos, venceram por causa do sangue. Então, quando a Bíblia fala do sangue, está falando da vitória que Cristo consumou por meio da sua morte, como lemos em Hebreus, né? Para que através da sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte. A vitória é atribuída a Cristo. Mas quando Apocalipse 12 diz: eles o venceram pelo sangue de Cristo, a Bíblia está dizendo que quando eu e você entendemos o que é que Cristo fez, qual é a obra do seu sangue, e utilizamos isso, então nós tomamos essa vitória de maneira que ela se torne nossa, e nós podemos vencer o reino das trevas. Durante muito tempo eu acreditei que o sangue de Jesus era uma arma de guerra, porque a Bíblia diz: eles o venceram por causa do sangue. Eu imaginava o sangue como uma arma de guerra, vão para cima, né? Vamos ferir o inimigo usando aquilo que nos foi dado para lutar. Mas na verdade eu e você precisamos entender que o sangue não é nenhuma arma de ataque. Mas por que nos garante vitória? Por causa da mensagem. A Bíblia diz que o sangue de Cristo fala mais do que o sangue de Abel. A Bíblia diz que o sangue de Abel clamava, mas o sangue de Jesus clama com muito mais força. E a pergunta é: o que é que ele fala? O que é que ele diz? Que mensagem é essa que ecoa no reino espiritual? Antes de explicar isso, eu me lembro quando criança, não importa se a gente ficava impressionado, nasci e cresci no lar cristão, quando via uma manifestação de alguém terrivelmente endemoniado, se estávamos num ambiente de opressão, o conselho e a orientação dos nossos pais era: clama pelo sangue. E para nós a frase que os crentes de antigamente usavam, estou falando da época de crente raiz, não Nutella. A frase que a gente usava de forma comum era: o sangue de Jesus tem poder. A gente nem pensava, usava para quase tudo. Eu tenho um amigo que na adolescência sofreu um acidente de carro. Eles tiveram uma colisão traseira, um carro em alta velocidade bateu neles, isso fez com que o carro rodasse, capotasse. Eu falei para ele: e aí, como foi o susto? Ele falou: meu amigo, não pensei em nada, a única coisa que eu me vi gritando foi: o sangue de Jesus tem poder. Porque era assim, a gente tinha clareza de entendimento que havia algo no sangue, do qual eu e você podemos nos apropriar e dar vitória, mas e experimentar essa vitória. Mas isso não significa que o sangue é uma arma. O sangue está mais para um selo de propriedade. E aí, para entender isso, a gente pode voltar num paralelo lá da Páscoa do Antigo Testamento. Em Êxodo, no capítulo 12, no verso 13, Deus havia ordenado a Moisés que orientasse todo o povo: quando vocês pegarem o sangue do Cordeiro da Páscoa para celebrar a Páscoa, vocês vão colocar nos umbrais das portas. E Deus diz assim: o sangue vos será por sinal. Sinal. O sangue de um animal nunca teve o poder de proteger uma casa, mas ele era um sinal, ele era uma declaração. E aí, quando chega o verso 23, Deus diz assim: porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Por que eles fizeram isso? O livro de Hebreus explica, no capítulo 11, no verso 28, pela fé, está falando de Moisés, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. Celebrou não só a Páscoa, mas o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. O que significa esse ato de fé? Eles foram dirigidos por Deus a declarar um dia, não esse Cordeiro da Páscoa, mas Cristo, o Cordeiro Pascal,
conhecido antes da fundação do mundo, será sacrificado por nós. O seu sangue será moeda de compra e de resgate. Então nós estamos pegando o sangue, colocando na porta, declarando: nessa casa as pessoas que aqui habitam têm um dono, elas são propriedade de Deus, e nós sabemos que Deus defende o que é seu. Então a apropriação pela fé do sangue não fazia do sangue uma arma, mas fazia dele uma declaração, um reconhecimento. Se somos propriedade de Deus, Deus guarda aquilo que lhe pertence e o diabo não pode tocar. Quem está entendendo? Isso significa o quê? Que quando entendemos redenção, que é o ato de compra, eu e você precisamos compreender, né, que isso envolve proteção. Então quando se fala de vencer a Satanás pelo sangue, nós precisamos entender o que é essa obra realizada e o lugar de proteção sobre o qual eu e você podemos permanecer. Agora, o que isso requer de mim e de você? Apropriação. Assim como aqueles israelitas pegaram o sangue e colocaram sobre a porta, como um sinal, um ato simbólico. Eu e você não precisamos pintar casa nenhuma, mas nós precisamos de uma apropriação, dizer: esse sangue que foi derramado por todos, cuja vitória está disponibilizada a todos, eu me aproprio, eu pego para mim. E é isso que significa crer. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: toma posse da vida eterna. Apropriação. Então, quando entendemos isso, podemos nos colocar debaixo de um lugar de proteção que está disponibilizado a todos nós. Quem está entendendo, diga amém. A segunda coisa a ser destacada: purificação. Nos versos 13 e 14 de Hebreus 9, que lemos no início, consta a declaração: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, estava falando do rito do dia da expiação na lei de Moisés, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nós precisamos entender essa percepção de purificação, de santificação. Efésios 1,7 diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, mas ele também diz: a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. O que isso significa? O sacrifício de Cristo, ele derramar o seu sangue, significava a sua própria vida. Hebreus capítulo 13 diz nos versos 11 e 12, pois aqui, de novo o paralelo da lei: pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos como sacrifício pelo pecado, no dia da expiação, tem o corpo queimado fora do acampamento. Era uma determinação da lei. O texto diz: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Até o fato de Cristo ser crucificado no Calvário, do lado de fora da cidade, a Bíblia está dizendo, não era coincidência, era o cumprimento das figuras proféticas, porque todos esses ritos cerimoniais apontavam para as verdades que seriam materializadas em Cristo. E a Bíblia diz que Cristo, ao derramar seu próprio sangue, ele o fez para santificar o povo. Eu e você somos purificados pelo sangue. Traduzindo, há um poder de limpeza espiritual no sangue que nós precisamos compreender. Quando falamos do poder de limpeza, é importante que a gente reconheça que a Bíblia, por exemplo, usa uma linguagem sobre o sangue que de novo envolve apropriação. Apocalipse 7,14 diz, eu vou ler o 13 e o 14, vai fazer mais sentido. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? A pergunta de gente vestida de branco fala do quê? Pureza. Vestes na Bíblia fala da condição do homem diante de Deus. Se você olha Zacarias 3, que fala do sumo sacerdote Josué com vestes sujas, você vê que a aplicação daquilo é pecado. Logo, vestes limpas, vestes brancas, falam de pureza espiritual. A pergunta é, de onde veio essa gente pura? Verso 14.